Bom dia, irmãs, que a graça e a paz seja com todas. Amém. Vamos começar nosso estudo. Mas hoje nós vamos retomar a série de estudos sobre os 10 mandamentos. Hoje vamos fechar o 6º mandamento. Já passamos algum tempo nele, então hoje nós vamos terminar aí, se Deus permitir, o 6º mandamento, para a partir do domingo que vem entrarmos no 7º mandamento. Vamos abrir nossas Bíblias então no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 38 até o versículo 42. Mateus, capítulo 5, do versículo 38 até o versículo 42. Nós vamos ler esse texto, irmãs, muito embora não seja um texto assim que a gente vai trabalhar no estudo. Mas, na verdade, durante ele nós vamos ver que ele muitas vezes é mal interpretado dentro dessa análise do 6º mandamento. Então, nós vamos usar assim como ponto de partida. Mateus 5, de 38 a 42. Todo mundo encontrou? Vamos ler de forma alternada? Vou ler o verso 38, 39, assim em diante. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Vamos ler todos juntos? Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém. Nós vamos fazer uma oração de intercessão pela lição dessa manhã. Vou convidar a nossa irmã Emanuele. Faça essa oração audível de petição pelo estudo da manhã. Amém. Muito bem, mas durante essa análise do 6º mandamento, que é não matarás, que é o tema que nós estamos estudando, para quem tem vindo mais recentemente, aí nós estamos fazendo uma série de estudos já há um bom tempo, alguns meses, sobre os 10 mandamentos. Nós estamos então no 6º mandamento, que é não matarás. E nós temos visto várias questões que estão dentro da órbita desse mandamento. Então, vimos uma introdução, houve um estudo especial aqui sobre o tema do aborto, né? O presbítero Caio trouxe esse estudo. Depois nós falamos sobre pena de morte, pena capital. E agora vamos finalizar. Eu sei que está congelado aí porque eu estou esperando chegar pilhas novas aqui. O irmão Rafael foi trazer. Mas hoje nós vamos falar, irmã, sobre o tema da legítima defesa, à luz do 6º mandamento, tá certo? Que é um tema também que os manuais de teologia ética, né, vão trazer dentro desse mandamento. Então nós vamos seguir 3 passos. Nós vamos ver uma introdução, certo, ao tema. Depois nós vamos ver quais são os deveres que estão envolvidos no 6º mandamento. Até agora nós vimos as proibições. Basicamente nós vimos as proibições. O que é que o 6º mandamento proíbe, tá certo? Mas hoje nós vamos nos enfocar mais nos deveres. Como nós temos visto, todos os mandamentos contêm em si proibições e deveres. Muito embora eles sejam apresentados de uma forma única, mas há toda uma gama de obrigações envolvidas neles. Então nós vamos ver quais são os deveres do 6º mandamento, segundo o Catecismo Maior do Westminster. E por último, nós vamos ver, isso foi perguntado há alguns dias atrás, né, algumas semanas atrás, como é que a questão das armas entram no 6º mandamento. O porte ou a posse de armas, se isso é uma coisa permitida, o que é que a Bíblia fala sobre isso em relação ao cristão, tá certo? Eu não vou fazer uma análise assim bem detida desse tema, mas até porque eu acredito que vocês já sabem muita coisa sobre isso. Graças a Deus a nossa igreja trata desses assuntos que muitas vezes são considerados raros nas igrejas, mas a gente vai tratar disso à luz do 6º mandamento, tá certo? Então, começando por introdução, eu queria lembrar... Coloca aí. Pronto. Eu queria lembrar, irmãs, para nós, que uma das regras que nós vimos lá atrás, quando nós estudamos as regras de interpretação dos 10 mandamentos, que é uma pergunta específica do nosso Catecismo Maior. A pergunta 99 e sua resposta
trazem 8 princípios, 8 regras de interpretação dos mandamentos, dos 10 mandamentos. E aqui é bom que a gente lembre da regra 4, tá certo? Porque ela vai ser importante para nós aqui. Eu a transcrevi aqui. Eu queria que nós lêssemos juntos. A letra está grande, eu acho que dá para nós lermos. Vamos ler junto? Que onde um mandamento é ordenado, o pecado contrário é proibido. E onde um pecado é proibido, o mandamento contrário é ordenado. Assim, onde se anexa uma promessa, se inclui a ameaça contrária. E onde se anexa uma ameaça, se inclui a promessa contrária. Então, o nosso catecismo ensina aqui que os mandamentos eles foram dados de forma sintética, concisa. Mas onde há uma proibição, implicitamente, ainda que não escrito, está o mandamento contrário. Tá certo? Por exemplo, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Isso é uma proibição, né? Não tenha. Vocês não terão outros deuses. Mas veja que dentro dessa proibição há o mandamento contrário. Que mandamento é esse? Adorar o único Deus verdadeiro e somente a Ele. Então o culto a Deus está ordenado implicitamente na proibição do primeiro mandamento. Assim acontece com as promessas e ameaças. Quando Deus faz uma ameaça, a promessa contrária está implícita. Quando Ele faz uma promessa, a ameaça contrária está implícita. Por exemplo, no 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, aí vai ter uma promessa. Paulo disse que é o primeiro mandamento com promessa, para que te sejam longos os dias na terra. Há uma promessa, né? Se você for alguém obediente aos seus pais, a gente falou sobre isso, seus dias serão longos. Implicitamente há uma ameaça. Se você for alguém desrespeitoso, muito provavelmente sua vida será encurtada. Então esse é um princípio importante para nós lembrarmos aqui, porque nós devemos aplicá-lo ao 6º mandamento. Ele traz uma proibição. Não matarás. Não tire a vida do outro. Ora, essa é uma proibição que carrega consigo implícita uma ordem. Se por um lado eu não devo tirar a vida de ninguém, eu não devo colocar a vida de ninguém em risco, implicitamente se ordena que eu promova o bem-estar do meu próximo. É João Calvino quem vai ensinar isso em suas Institutas. Trouxe aqui uma citação que a gente já viu, mas eu queria repetir. Ele diz assim, comentando o 6º mandamento. O fim do mandamento o mandamento não matarás. Qual é o fim dele? Propósito. Ele diz assim, visto que o Senhor vinculou o gênero humano como precisa unidade, visto que todos nós estamos unidos pela semente de Adão, a cada um deve ser delegada a preservação de todos. Em resumo, é-nos, portanto, proibida toda violência e brutalidade, e, de um modo geral, toda e qualquer ação deletéria, pela qual venha a sofrer dano o corpo do próximo. Consequentemente, agora vem os deveres, consequentemente, inculca-se-nos aplicá-lo fielmente, se em nosso poder é de valia para proteger a vida do próximo, buscar o que lhe contribui para a tranquilidade, sermos vigilantes e desviar-lhe as coisas deletérias, dar-lhe ajuda se está em qualquer situação de perigo. A Escritura assinala a dupla razão em que se assenta este mandamento, que o ser humano não só a imagem de Deus, mas ainda a nossa própria carne. Então eu queria destacar a parte do meio ali, ele diz assim, deveres do 6º mandamento, proteger a vida do próximo. Veja, não matar e, por outro lado, proteger a vida do próximo. Onde era que eu estava? Proteger a vida do próximo, buscar o que lhe contribui para a tranquilidade, sermos vigilantes e desviar-lhe as coisas deletérias. Então veja, contribuir para a tranquilidade do próximo, ser vigilante quanto a perigos. Se eu vejo um perigo que pode atingir alguém, eu aviso. Eu não deixo a pessoa passar ali embaixo do fio desencapado. Então, proteger a vida do próximo. Desviar-lhe as coisas deletérias. Olha o carro vindo, atravessa rápido. Dar-lhe ajuda ao necessitado se está em qualquer situação de perigo. Então, o que eu quero fixar aqui, irmãs, é que não matarás não se resume a deixar de fazer coisas, mas inclui em si o dever de ativamente proteger e cuidar do bem-estar do meu próximo. Aqui, irmãs, a gente deve lembrar de uma coisa que aparece logo no começo da Escritura, né? Quando Deus perguntou a Caim, Caim, cadê teu irmão? Qual foi a resposta de Caim? Quem lembra? Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Por acaso eu tenho que dar conta dele? Eu sou responsável por ele? O que é que a Bíblia nos ensina? O que é que Deus nos ensina na sua lei? Que sim, nós somos tutores de nossos irmãos. Nós somos cuidadores uns dos outros.
O coração perdido humano, ele tenta fazer a mesma pergunta de Caim. Eu por eu mesmo, eu vou cuidar de mim. Os outros, cada um cuida de si. A Escritura nos ensina algo contrário a isso, oposto a isso, que nós somos tutores uns dos outros. Até aqui tudo certo, então? Então, o dever de cuidar do outro está implícito no sexto mandamento, tá bom? Então, quais são os deveres que estão incluídos no sexto mandamento? Então, eu coloco aí. O sexto mandamento exige do homem a adoção de diversas disciplinas que visem a conservação e a preservação da vida humana na terra. Então, o dever do sexto mandamento é que eu e cada um de nós adotemos disciplinas, a gente vai ver quais são elas aqui no Catecismo Maior, que visem a conservação e a preservação da vida humana na terra. E aqui, atenção, o nosso catecismo vai ensinar que eu devo conservar e preservar a minha própria vida e a vida do meu próximo. Não é apenas a minha e o próximo que se vire sozinho, mas também não é só a do próximo, é a minha também. E aqui, irmãs, dando uma lida na pergunta do catecismo, que vai falar sobre isso, que eu acho que já é o próximo tópico aqui, eu fiquei, confesso que assim, surpreso com o nível de detalhes a que o nosso catecismo ele desce nessa questão dos deveres do sexto mandamento. Então, eu vou ler aqui, a gente vai ler a resposta, eu vou ler um pouco devagar para a gente ir comentando algumas coisas. Depois a gente vai focar algumas delas. Então, pergunta 135 do Catecismo Maior, diz assim: quais são os deveres? A próxima pergunta é: quais são os pecados? A gente já leu antes. 135, quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? O que é que o mandamento me obriga a fazer, o sexto? Aí ele diz assim, resposta: os deveres exigidos no sexto mandamento são todo o cuidado e todos os esforços legítimos para preservar a nossa vida e a de outros. A resistência a todos os pensamentos e propósitos com o controle de todas as paixões e a evitação de todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém. Então, vou dar uma pausa aqui, porque a primeira parte aqui, há algumas versões que no começo da resposta diz assim, que um dos deveres é o estudo. É todo o estudo e esforço para preservar a vida do próximo. Alguns comentaristas, inclusive, vão dizer que os teólogos de Westminster estavam pensando aqui naqueles que têm conhecimento técnico, científico, e que se esforçam na busca, por exemplo, de curas para doenças. Então, o nosso catecismo ensina, por exemplo, que quanto ao médico, ao farmacêutico, ao cientista, o sexto mandamento impõe a ele o dever de esforçar-se para criar, e não criar, mas descobrir maneiras mais eficazes de prolongar a vida humana na Terra. Por exemplo, uma situação, uma aplicação bem recente aí que a gente pode usar. Quando o Covid surgiu, a gente viu o esforço que foi feito a nível mundial para que uma vacina fosse descoberta. Isso é cumprimento do sexto mandamento. Isso é uma das exigências que o sexto mandamento traz, que nós busquemos, aquelas pessoas que estão envolvidas nisso, a cura de doenças. Qual é o problema? O problema não é buscar-se uma vacina, não é buscar-se um fármaco para a doença. O problema é você obrigar as pessoas a tomarem. A aceitação dela deveria ser algo orgânico, voluntário, e com o tempo tornar-se uma unanimidade, né? Pelo menos aquela vacina que se mostrasse a mais eficaz. Mas veja, a busca de curas, de vacinas para doenças é um cumprimento do sexto mandamento. Ele também vai dizer aqui que dentro do sexto mandamento nós somos obrigados a evitar todas as paixões e ocasiões de tentação que tendem a tirar injustamente a vida de alguém. Então veja, uma obrigação que está dentro do sexto mandamento é controlar minhas próprias paixões. Controlar a minha própria fúria, a minha própria ira. Eu devo olhar para o sexto mandamento e ver que eu preciso tratar o meu coração para que eu não seja uma pessoa irada. Por quê, irmãs? Porque muitas vezes nós vemos isso no jornal, que homicídios são praticados em contextos de descontrole emocional. Não é isso? É aquele camarada que faz o seu vizinho que faz uma festa, bota o som bem alto a madrugada toda, chega uma hora que o camarada não aguenta mais, vai lá dizer umas coisas e aí ou mata ou morre. Não é isso? Ou mata ou morre. Então, o controle das paixões, o aprender a temperança, o domínio próprio, está dentro das obrigações do sexto mandamento. Aí ele continua assim: por meio de justa defesa dela contra a violência. Então, veja, um dos deveres é defender o inocente contra a violência, a gente vai ver isso. Paciência em suportar a mão de Deus, sossego de espírito, alegria de coração. Veja o que ele vai dizer agora. Uso sóbrio da comida
da bebida, de remédios, do sono, do trabalho e dos recreios. Então veja, um dos deveres do sexto mandamento é a moderação. Moderação. Ele vai dizer em que coisas essa moderação deve ser empregada. Moderação, deixa eu encontrar de novo aqui, uso sóbrio da comida. Então aqui nós temos aqui um daqueles chamados 7 pecados capitais, que é a gula, glutonaria. Glutonaria está localizada em qual dos 10 mandamentos? Sexto mandamento, porque é praticar algo deletério à minha própria saúde. Aqui, irmãs, veja, o pecado de glutonaria muitas vezes ele é meio que infantilizado. Não é aquele domingo que você come bastante, isso aí não é pecado. É ter o hábito de comer tanto a ponto de ser deletério para a sua própria vida. É a pessoa que faz isso consistentemente, tá certo? Então, a sobriedade na comida, na bebida, então nós temos aqui a bebedice, tá certo? De remédios. Então, veja, o Catecismo Maior vai ensinar que diante de doenças nós devemos nos medicar. É pecado você ter acesso a um tratamento de saúde e não fazer uso dele, mas nós devemos ser ainda assim sóbrios, comedidos nisso. No sono, então o sono em excesso, que também é deletério à saúde, é pecado. No trabalho, o excesso de trabalho, o trabalho que leva a um desgaste além do natural. Obviamente nós sabemos que depois da queda o trabalho se tornou fonte de desgaste. No suor do teu rosto, ou do suor do teu rosto comerás o pão. Mas aquele trabalho que vai além do recomendável, que é desnecessário, que é muitas vezes motivado pela ganância e acaba com a saúde, ele é também considerado pecaminoso. E também dos recreios, a recreação desmedida, tá certo? Dentro disso aqui, irmãos, nós podemos fazer uma outra aplicação. É pecado colocar a sua própria vida em risco desnecessariamente. Tá certo? Obviamente, veja só, nós vivemos numa sociedade de riscos. Viver é um risco, você está exposto a risco a qualquer momento. Alguma pessoa, algum bêbado pode se descontrolar aqui, entrar aqui com a moto e me pegar aqui e eu morrer. É muito difícil, mas é possível acontecer. Quando eu saio da rua, eu estou me expondo a riscos, mas expor-se a riscos demasiados e desnecessários, expondo a sua vida a risco, de fato, é pecado. Já viram aquele pessoal, de vez em quando você vê, nesses programas dominicais, tipo Domingo Legal, o camarada que aprende a fazer aquele negócio de andar em cima de uma corda com uma vara, né? Aí o camarada vai para o alto de um penhasco, um canyon, e anda ali sem proteção. Já viram isso? Já passou na televisão várias vezes. Isso é pecado. Não há necessidade disso, é colocar a própria vida em risco por uma vaidade. Um erro qualquer, o camarada cai e morre, tá certo? Então, colocar a vida em risco sem razão relevante para isso é pecado. Pronto. Eu peguei o exemplo do absurdo. Eu acredito que, se você seguir as regras de segurança, não é pecado. Né? Porque, inegavelmente, há um risco. Veja, vamos usar um exemplo mais próximo. O camarada vai aqui no fim do ano na balsa. Há um risco daquele negócio voar? Mas há um consenso de que é um risco controlado. Né? Todo ano ele vem aí, nunca aconteceu. Então está dentro de uma porcentagem de risco que nós consideramos aceitável. Eu diria que os esportes radicais entram aí. Né? Mas uma situação como essa, o indivíduo vai para o alto de um penhasco sem nenhuma proteção. Eu não consigo ver de outra forma senão atentar contra a própria vida. Então, assim, há zonas cinzentas, né? Há zonas cinzentas. Eu já fiz rapel, né? Já desci de uma cachoeira. Quando desce, meu amigo, você fica com a vontade de subir de volta. Pense. Porque quando o corpo pensa... Mas, obviamente, no momento você tem medo, mas há um controle, há um camarada ali protegendo ali. Está dentro de uma zona aceitável. Então, eu diria que não. Mas há zonas cinzentas aí. Alguma pessoa levantou a mão ali. Pronto. Pergunta. Vamos lá. Eu acredito que a minoria das cirurgias plásticas, a minoria delas envolve risco de vida, né? Então, talvez muita coisa disso aí vai entrar na questão da vaidade, que é um outro tema. Muito embora a gente precisa dizer, cirurgia plástica não é pecado. Não há mandamento bíblico que proíba, né? Muitas vezes a questão vai ser regulada muito mais pelas razões do coração. Pode haver uma questão monetária envolvida, o indivíduo pegou as economias da vida para fazer isso, nesse sentido. Mas assim, eu acho que entra na mesma regra, Jane. Assim, respondendo a pergunta agora,
Você pode se expor a risco, desde que seja um risco controlado, considerado aceitável para o nível de segurança que você tem naquele momento da história, né? Então, por exemplo, teve aquele rapaz do LS Jack, né, que foi fazer uma lipoaspiração, né, lá em 2004, quase morreu, né? Eu não lembro muito bem da história, mas parece que foi até numa clínica clandestina, eu não lembro bem da história. Então, ele deveria, se foi assim, ele deveria ter tomado maiores precauções para cuidar da sua própria vida. Então, vai ser muito caso a caso. Eu responderia assim, que com medidas de segurança, não. Pelo menos dentro do sexto mandamento, não. O ponto que eu quero fixar aqui, irmãos, é que nós devemos não expor a nossa vida a um risco desnecessário, a um risco desmedido, sem razão de ser. Então, o camarada que você vê na rua, do nada começa a empinar uma moto. Dá uma vontade que caia. Pense. Então, isso é expor a vida sem necessidade, a risco, sem nenhuma necessidade. Então, vamos lá, continuando. Diz assim: pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas, brandas e corteses, tudo isso são deveres do sexto mandamento. A longanimidade, prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, como Paulo vai dizer, né? Pagar o mal com o bem, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo os inocentes. Então, todas essas são obrigações que estão dentro aí do sexto mandamento e todas elas têm um núcleo em comum que é prezar pela vida minha e do próximo. Então, vamos destacar alguns. A Bíblia vai ensinar que nós devemos ter cuidado próprio e moderação. Vamos ler esses textos, estão distribuídos aí. Quem está com esses textos, abre e leia. Efésios 5, de 28 a 30, nessa ordem. Provérbios 25, versículos 16 e 27. 1 Timóteo 5, 23. Isaías 38, 21. Então veja, Paulo estipula aí um dever, que é do esposo dar a vida e cuidar da sua esposa, e ele usa para fundamentar isso um princípio que a gente entende que é um princípio natural e incontestável. O marido deve cuidar da esposa porque ela é um com ele, eles formam uma unidade na multiplicidade, e aí Paulo traz um princípio: toda pessoa cuida da sua própria carne, ninguém maltrata a sua própria carne. Há pessoas que fazem isso, mas o pensamento de Paulo é: isso não é natural. Isso não é a forma padrão de uma pessoa agir. Nós alimentamos e cuidamos da própria carne, do nosso próprio corpo. Então, implicitamente, Paulo traz um dever. Você deve alimentar a sua própria carne, cuidar do seu próprio corpo, tá certo? Obviamente, irmãs, esse cuidado não é um cuidado vaidoso, não é um cuidado que extrapola, digamos assim, o natural, não é um cuidado que está tão preocupado com a exibição de si mesmo, mas com a preservação da própria vida e de uma boa vida, de uma boa saúde. Próximo texto. Rapaz, 2 versículos interessantes agora, viu? Provérbios 25, versos 16 e verso 27. O próximo já é o 27, já pode pular para o 27. Pode ler o 27 já é o último. 27. Pode ir para o 27.
Então veja os dois versículos aí, o primeiro e esse último, né? 16 diz: Achaste mel, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Que versículo, você não imagina encontrar isso na Bíblia, né? E no 27, comer muito mel não é bom. Então veja, o descuido com o próprio corpo pela glutonaria também é condenado pela Escritura. 1 Timóteo 5, 23. Então Timóteo tinha problemas, enfermidades no estômago e Paulo o receita o uso medicinal aí de vinho. Então a medicação, o cuidado, a busca por curar os problemas de saúde que você tenha ou controlá-los é um dever que está dentro do sexto mandamento. Nós não devemos, irmãs, prolongar doenças. À medida em que você... Existe muita cultura de ficar procurando também o hiperdiagnóstico, mas uma vez que você tem um problema de saúde, é dever do sexto mandamento fazer aquilo que está ao seu alcance para a cura ou o controle dele. Nós não podemos maltratar nosso corpo, nós não podemos submeter a nosso corpo a sofrimento desnecessário. É pecado, tá certo? Muitas vezes parece um ato de piedade, mas é pecado, tá certo? Não cuidar da própria saúde é pecado. Isaías 38, 21. Isso. Então, figos para cuidar da úlcera. Então, esses textos nos mostram que nós devemos cuidar de nossos próprios corpos e viver também com moderação. O sexto mandamento também fala do socorro dos aflitos. Nós devemos socorrer aqueles que se encontram em perigo de vida. Vamos ler esses três textos? 1 Reis 18, 4. Quem está com o seu texto aí, veja se não é você. Lucas 10, 33 e 34. Romanos 12, 20. Então, Obadias, um homem chamado Obadias, sustentou de 50 em 50 profetas que se achavam ameaçados de morte por Jezabel. Colocou numa cova, né, o texto diz, e os alimentou. Então, socorrer aqueles que se acham em perigo de vida, especialmente quando se trata de um inocente, é um dever do sexto mandamento, tá certo? Lucas 10, 33 e 34. Isso, parábola do bom samaritano, né? Os primeiros que passaram de largo pelo samaritano que se encontrava semi-morto, pelo homem que se encontrava semi-morto, mas o samaritano o socorreu. Por último, Romanos 12, 20. Romanos 12, 20. Ninguém pegou esse texto? Então eu vou ler. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então esses três textos, irmãos, nos mostram que nós devemos socorrer aqueles que se acham em perigo, especialmente de vida, como era o caso lá dos profetas, como era o caso do homem no caminho de Jericó, como Paulo nos ensina aqui. Então isso é um cuidado que nós devemos ter. Se alguém aparece diante de nós, em perigo de vida especialmente, necessitando de alimento, com fome, ferido na rua, nós não devemos passar de largo, nós devemos socorrer. Em especial, os homens é que devem estar atentos a isso. Tá certo? Em situações de perigo, principalmente o homem, ele deve intervir. Obviamente, a gente não vai dar uma de Batman, né? Você vai medir se é possível você intervir. Mas, sendo possível, nós não podemos ter um espírito de covardia. Principalmente o homem, tem mais força física, precisa intervir em situações de agressão. Enfim, a sabedoria vai guiar muito disso, mas nós devemos estar dispostos a isso. Jane e depois Natália.
A parte final eu não ouvi. Sim, mas antes. Alguém deu um tiro? É o que eu acabei de falar. Você vai analisar a situação. Você vai analisar a situação. Se você supõe que tem alguém armado ali e você está desarmado, você provavelmente você vai medir a situação, você vai ver se é possível. Depende muito. É muito difícil responder isso. Muito difícil. Mas o princípio é claro. Nós devemos estar dispostos a solucionar situações assim. A forma, a ocasião vai dizer muito. Uma coisa, veja, se eu encontro eu sozinho na estrada, um camarada que está armado assaltando alguém, isso é uma situação. Se isso acontece na feira, muita gente em volta, é outra situação. Então, mas eu estou falando do princípio em geral, tá certo? A gente deve estar disposto, nós devemos estar dispostos a fazer isso. Natália, deixa eu só Natália falar, porque ela levantou primeiro. É, é, mas ninguém pode dizer que ele agiu erradamente, né? Porque talvez a situação fosse escalar para uma coisa mais séria e quando o camarada percebeu que tinha gente ouvindo, ele tem que ver muito, né? Lá em Recife, no apartamento que eu fico, na casa da frente tem discussão toda hora. O povo se esculhamba mesmo, viu? O apartamento de baixo com o de cima, na frente, assim. Mas nunca foi para além dos xingamentos. Então, sinceramente, eu nunca tomei atitude de ir lá, porque uma coisa é, as pessoas estão discutindo lá, se xingando. Agora, se a situação escala, né, você vê um homem espancando uma mulher, então certamente eu iria, eu gritaria para ele ver que eu estou vendo, alguma coisa assim. A situação, a sabedoria vai discernir muito a análise da situação na hora, né? Mas pelo menos a disposição a gente tem que ter. Já ia esquecendo que você perguntou. Sim, é uma opção. Uhum. Sim, exatamente. O o importante é não se omitir, né? Exatamente. A análise da hora que vai ditar a atitude a ser tomada. Então, terceiro, nós devemos ter domínio próprio e temperança, para que nós mesmos não venhamos a agredir o próximo. Vamos ler os textos então? Eu dei uma pessoa vai ler Efésios 4:2, outra pessoa vai ler Efésios 4:26 e 27 e verso 32. Por último, alguém deve ter ficado aí com Mateus 5:24. Ok. Longanimidade, mansidão, são disciplinas interiores que o sexto mandamento me manda exercitar. Próximo texto, que é Efésios 4, versos 26 e 27 e 32. Pode ir para o 32, direto. Isso. Então veja as disciplinas que Paulo ordena. Eu devo controlar a minha ira. Ira não é pecado, mas ela pode escalar para uma situação pecaminosa. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu devo controlar a minha ira. Ela deve manter-se
uma ira motivada pelas coisas certas, ela não deve escalar para uma situação de pecado, ela deve cessar rapidamente, eu não devo dormir, o sol não deve se pôr sob a minha própria ira, então eu devo controlar as minhas emoções para que eu não venha a pecar. Mateus 5, 24. Então esse é um dos muitos textos em que o Novo Testamento nos ordena a prática da reconciliação. E Jesus coloca como até condição para prestar culto, que você se reconcilie com o irmão. Então, domínio próprio e a temperança são também deveres do sexto mandamento. Um outro dever, a precaução. Eu devo ser precavido em relação a não criar risco para o meu próximo. Leia-se, um risco desmesurado, tá certo? Deuteronômio 22, 8. Quem está com esse texto, lê aí. Então vejam, havia essa regra aí de construção civil em Israel. Se você fizer uma casa, no parapeito você tem que cercar. Por quê? Para que durante as obras um pedreiro não viesse a cair de lá de cima e também porque o parapeito, né, o eirado da casa, era um local de lazer na cultura judaica. Tanto é que havia passagem da casa para o eirado. Aquele homem que foi levado por seus amigos até Cristo, ele foi introduzido na casa por onde? Pelo telhado, pelo eirado da casa. Havia uma passagem, tá certo? Então, os judeus festejavam ali, muitos deles bebiam vinho, e o risco era alguém se excedesse na conta e, eventualmente, caísse de lá. Então, o judeu deveria cercar o eirado. Se ele cercasse o eirado e ainda assim alguém caísse de lá, ele não era culpado de sangue, ele tomou as precauções. Então, obviamente, é um versículo principiológico, né? Não tem nem cumprimento para a nossa época, porque ninguém fica nos telhados, né, hoje em dia, mas estabelece um princípio. Você deve fazer uma instalação elétrica bem feita na sua casa. Você deve olhar direitinho as coisas, fazer uma casa com uma boa estrutura, com um bom fundamento, para que ela não caia em cima de ninguém, enfim. Então nós devemos ter cuidado com isso, tá certo? Precaução para não criarmos risco desmesurado em relação a outras pessoas, principalmente risco de vida. Então vamos lá, a gente já viu esses deveres aí. Um outro dever, e aqui a gente vai demorar um pouco, depois caminhar para o final, é a legítima defesa dos inocentes. Então, o nosso catecismo ele ensina como um dever, veja, não é uma possibilidade, não é um direito simplesmente, mas é um dever moral defender o inocente. Infelizmente eu desmarquei aqui, mas deixa eu encontrar de novo. 135 ele vai colocar a legítima defesa como dever. Diz assim: quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? Ele vai dizer aqui: justa defesa dela contra a violência. Justa defesa da vida contra a violência. Então, a legítima defesa, que pode ser exercida em meu favor, eu me defender da agressão, quanto também em favor de terceiro, tá certo? Pode ser a legítima defesa em favor do terceiro ou a autodefesa em favor de mim mesmo, são deveres, principalmente em favor de terceiros, deveres, é um dever do sexto mandamento. A Bíblia diz isso. A Bíblia ensina que nós devemos empregar nossos esforços para defender a vida humana contra a violência, especialmente a do próximo. Vamos ler esses 3 textos aí, vocês vão ver como tem peso de obrigação. Salmo 82, verso 4. Depois uma pessoa, Provérbios 24, 11 e 12. 1 Samuel 14, 45. 3 textos aí. Então, socorrer o fraco e o necessitado. Tire o fraco e o necessitado das mãos dos ímpios. A Bíblia ordena isso. Provérbios 24, 11 e 12. Então veja que texto interessante. No primeiro versículo, o sábio diz, vou parafrasear, defenda aquele que está sofrendo agressão. Intervenha, se você pode, intervenha na situação de injusta agressão. Aí ele vai dizer assim, se você não fizer,
Se você aproveitou que ninguém viu que você está vendo aquilo ali, passou de largo, aí ele vai dizer assim, não, Deus que vê o coração vai saber disso. E vai pedir conta das tuas obras. O que é que fica implícito? Trata-se de um pecado. De um pecado de omissão. Veja, o que é que Tiago vai dizer lá? Aquele que sabe que deve fazer o bem ao próximo e não faz, nisso está pecando. Então, contemplar uma situação de injusta violência, duas pessoas brigando na rua, uma delas vai morrer, não tem condições de se defender, e você não faz nada, você ou não intervém, ou não diz a alguém, ou não grita, ei, eu estou vendo, alguma coisa, você passa de largo, é considerado pela Bíblia, essa situação é considerada pela Bíblia um descumprimento de dever, uma omissão diante da injustiça. 1 Samuel 14, 45. Então, os homens de Israel decidiram socorrer Jonatas. Decidiram socorrê-lo, tá certo? Os homens, os valentes de Israel. Então, esses três textos nos mostram que a legítima defesa dos inocentes não é apenas um direito, tá certo? Mas é também, do ponto de vista moral, da lei moral, um dever, tá certo? Aí nós chegamos aqui ao texto em que nós lemos no começo. Porque muitas pessoas que são contra, que se posicionam contrariamente ao direito de você se defender de uma agressão, vão citar Mateus 5. Se você saiu do texto, pode voltar para lá, só para a gente ler de novo e comentar algo. Mateus 5, 33 em diante, 38 em diante. Eu creio que já seja conhecida a interpretação aqui, mas é bom a gente pontuar. Então veja, Jesus diz assim, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aí ele diz, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Aí muitas pessoas vão dizer, Jesus trouxe um ensinamento novo. Veja, Salmo 84, Provérbios, 1 Samuel, Antigo Testamento. Jesus trouxe novo mandamento. No Antigo você poderia resistir ao perverso, você poderia se defender, mas no Novo, Jesus dá uma nova regra, não resistais ao perverso. Então, muitos cristãos evangélicos vão dizer que o crente deve, assim, sem esboçar nenhum tipo de reação, submeter-se a todo e qualquer tipo de agressão, assim como não intervir em situações em que um terceiro é agredido. Essa é uma posição que é entendida como pacifismo e que ela sempre foi minoritária no cristianismo histórico, tá certo? Alguns reformadores até pegaram em armas, como Zwinglio, chegou a lutar em guerras. Mas um certo ramo da reforma protestante, a chamada reforma, acho que o nome é reforma radical, eles eram pacifistas. Os quáqueres, por exemplo, eles eram pacifistas. Eles usavam esse texto. Mas se você ler o complemento do texto, você vai entender qual é a situação, de que situação Jesus está falando. Ele continua dizendo, não resistais ao perverso. Agora, esse texto aqui, irmãos, esse versículo aqui, ele tem um detalhe que quase nunca a gente percebe. Qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Você percebeu que Jesus deu um detalhe aqui? Qual é a face que é ferida? Direita. Judeus não usavam a mão esquerda. Então eu não poderia ser judeu porque eu sou canhoto, né? Mas eles não usavam a mão esquerda, tá certo? Era considerado uma mão impura. Logo, se para você atingir a face direita de alguém com a mão direita, você tem que dar o tapa com as costas da mão. Então a gente percebe que Jesus não está falando do tapa da agressão, mas do tapa da humilhação. Perceberam aqui o detalhe? Ficou claro? É o tapa do escárnio. Jesus não está tratando aqui da situação em que eu sou agredido a ponto de morrer espancado na rua. Mas eu sou, na frente de todo mundo, alguém me dá um tapa com as costas da mão, me humilha, me diminui. Nessa situação, qual é a orientação de Cristo? Dê o outro lado, se permita humilhar ainda mais. A mesma ideia aparece nos versos seguintes. Quem quiser demandar contigo e tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. A túnica era impenhorável. A lei de Israel dizia que você poderia tirar tudo de um devedor, menos a túnica dele, porque era com isso que ele se protegia do frio durante a noite. Se alguém for tão impiedoso com você que quiser tirar a túnica, dê a capa logo. Eram as duas roupas que os judeus usavam, né? A capa e a túnica. Uma por fora, outra por dentro. Por último, se alguém quiser te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Os soldados romanos tinham o direito de exigir que os cidadãos das províncias carregassem suas coisas.
Então, se um soldado romano dissesse, carrega, eles podiam mandar um cidadão carregar por 1 milha. Se um cidadão romano, para humilhar um judeu, dissesse, você vai carregar 2, carregue. Então, perceberam aqui do que Cristo está falando? Ele está dizendo que eu não devo me vingar, eu não devo resistir a quem quer me diminuir na minha honra. Eu devo permitir. Mas isso não é um mandamento para que eu não resista a todo tipo de agressão. Esse texto não quer dizer que eu vou permitir ser morto. Se alguém for lhe matar, deixe ele lhe matar. Se alguém for matar sua esposa, seus filhos, deixe. Não. Jesus está falando de algo muito específico. Porque os judeus diziam que o próximo é apenas aquele que for judeu como ele. Por isso Jesus contou uma parábola, a parábola do bom samaritano, em que a conclusão da parábola é: qual deles foi o próximo desse homem que estava quase morto? O samaritano, aquele que não era judeu. Porque os judeus diziam, eu só faço o bem ao meu próximo é o judeu, é aquele que é da mesma raça que eu. Jesus está se contrapondo a esse tipo de ensinamento, tá certo? Então esse é um texto que muitas vezes é usado para se colocar contra a legítima defesa, mas ele deve ser visto em seus devidos termos. Ficou claro aqui? Pode falar, Socorro. Sim. Literal. Porque era um costume da época. Para humilhar alguém, você dava com as costas da mão. Não necessariamente a aplicação tem que ser literal. Agora, para quando Jesus estava falando, era literal. Veja, Jesus estava falando de situações reais, literais. Como a gente aplica hoje, pode mudar. Não sei se é essa a pergunta que você está fazendo. Acho que é isso que você está querendo perguntar. Não necessariamente eu tenho que permitir que alguém tome minhas roupas, né? Não necessariamente eu tenho que permitir que alguém dê na minha cara. Mas essas eram as maneiras como um judeu poderia vir a ser humilhado naquele momento, no primeiro século. E aí eles deveriam permitir isso. Eles deveriam permitir isso. A aplicação para nós hoje pode ser distinta. Alguém zomba de mim. Alguém coloca um apelido que eu não gosto. Deixa chamar. Não crie caso por isso. Mas Jesus está falando de situações reais para a sua época. Tá certo? Pois é. É porque o rosto da pessoa tem a ver com a sua própria identidade. Né? Por exemplo, às vezes eu vejo na internet assim, esse pessoal que é personal trainer no YouTube, eles pedem para pessoas que estão fazendo treino com eles, que são de outras regiões, mandarem foto. Aí diz assim, se você tiver com vergonha, corta o rosto, porque o rosto é a nossa identidade. Quando você é agredido na face, a sua própria pessoa está sendo agredida também. De uma maneira diferente de como acontece se você for agredido em outras partes do corpo. Isso é uma realidade para os nossos tempos ainda, né? Não se dá na cara de ninguém. Mas Jesus está falando de situações literais. No seu tempo eram literais, tá certo? Bom, prosseguindo. A gente tem 20 minutos ainda. Então, esse texto não é uma proibição da legítima defesa. Que fique claro isso. Em situações extremas, então, a legítima defesa da vida permite até mesmo ceifar a vida do agressor. Nós vimos na introdução ao sexto mandamento que o verbo hebraico traduzido por matar, não matarás, na verdade expressa a morte ilícita. Poderia ser não assassinarás ou não matarás ilicitamente. Então ela exclui do seu campo semântico, né, a morte por legítima defesa. Em situações extremas em que a vida de alguém é colocada em risco, a vida do agressor ela pode ser ceifada sem que haja culpa de sangue, sem que haja pecado. 3 textos falam sobre isso. Vamos ler? Acho que eu distribuí só os 2 primeiros. Êxodo 1, 17 a 19. Depois, Josué 2, de 3 a 7. 2 pessoas leiam.
Esse é o texto de Josué, né? Então, é o texto em que Raabe salva a vida dos espias. Ela conta uma mentira de que eles haviam ido embora quando estavam em sua casa e a vida deles, então, é preservada. O texto de Êxodo 1, 17 a 19. Não, tranquilo. Então, o faraó havia dado uma ordem, a gente sabe bem, o povo hebreu crescia muito no Egito, então as parteiras deveriam matar os filhos dos judeus. E aqui é dito que algumas das parteiras, as hebreias, se compadeceram daquela situação, e aí elas permitiam que os filhos dos hebreus vivessem sob também uma mentira. Eles diziam, olha, elas são muito fortes, quando a gente chega lá, a mulher já deu à luz, o menino já não está mais no local lá. Era uma mentira. Santo Agostinho, ele escreveu um livro chamado Sobre a Mentira. E ele vai dizer que tanto no caso das parteiras hebreias, quanto no caso de Raabe, houve pecado, nos dois casos. Ele tenta defender uma posição de que elas deveriam ter contado a verdade. Mas é uma posição minoritária. Você veja aqui no texto de Êxodo, vai dizer assim, que Deus se agradou da vontade do que elas fizeram. Elas temeram a Deus. E a mesma coisa, Raabe vai aparecer lá na galeria da fé e vai ser dito que ela salvou a vida dos espias. Então, até mesmo para salvar uma vida, numa situação de urgência, eu não estou querendo para eu não abrir muito aqui, tá certo? Até mesmo se permite que a verdade seja falseada com esse fim específico, de salvar a vida de um inocente, tá certo? Então vejam, elas praticaram a legítima defesa sem o uso da força, porque havia essa opção. Mas numa situação em que não haja essa opção, a força pode ser usada para salvar a vida de alguém. Vamos todos aí abrir em Êxodo 22. Esse texto aqui eu queria ler com vocês, que vai estabelecer esse princípio. Êxodo 22, versos 2 e 3. Êxodo 22, versos 2 e 3 é a lei civil de Israel sobre a propriedade. Diz assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então, a lei trata aqui da situação de um judeu, de um hebreu, perceber que sua casa está sendo arrombada. O camarada está destelhando a casa. Naquele caso não tinha telhas, né? Mas está arrombando sua casa. E aí veja que a lei trata de duas hipóteses. No verso 2, a gente só sabe isso quando lê o verso 3, mas ele está falando de se a situação ocorre à noite. Se o arrombamento ocorre à noite e o indivíduo, o dono da casa, ferir, que é um eufemismo para matar, se ele matar o ladrão, ele não é culpado de sangue. Ele não é considerado pecador, não se considera que ele quebrou o sexto mandamento. A gente tem que lembrar o seguinte aqui, havia energia elétrica nessa época? Não. Então a noite era sinônimo de total escuridão. Então é uma situação em que alguém está dentro da sua casa, você não tem ideia de quantos são, do que a pessoa está portando. Então, na dúvida, se você ceifar a vida dela, você não é culpada de sangue. Mas se a coisa aconteceu de dia, quando você podia ter domínio da situação, não havia arma de fogo também, né? Tem que levar isso em consideração. Se havia uma outra opção de agência para impedir aquilo ali, que não tirar a vida do ladrão, nesse caso, então o indivíduo seria considerado culpado de sangue. Então aqui nós temos um regramento do Antigo Testamento da legítima defesa, que nos dá alguns princípios. Quais são eles? 2. Proporcionalidade. Eu posso me defender da agressão à proporção da força que essa
agressão é feita. Se essa agressão envolve violência, eu posso me defender com violência. Se ela não envolve, eu não posso. Eu não posso reagir de maneira a ultrapassar a ofensa que me foi feita. É aquele princípio da lei, mão por mão, pé por pé, tá certo? E em segundo lugar, indúbio pro víctima. Na dúvida, a dúvida estabelece um benefício para a vítima. É o que está no versículo 2. Se foi de noite, você não sabe quantos são, não sabe onde está. Na dúvida, a dúvida milita em favor da vítima. Podia até ser uma pessoa só, não está com nada na mão, mas a dúvida milita em favor da vítima. Vocês lembram daquele caso do camarada lá no Rio de Janeiro que sequestrou um ônibus lá na ponte do Rio, na ponte entre Rio e Niterói? Eu acho que isso foi em 2019, 2018, não lembro. Passou várias horas. Aí depois de muita negociação, o indivíduo foi abatido. Lembram disso? Ele foi abatido. Aí descobriu-se que a arma era de brinquedo. Na época eu fiz um texto no Facebook, analisando aquela situação à luz de Êxodo 22, desses 2 versículos. Veja, o camarada tomou ali, estava, entre muitas aspas, armado, ameaçando todo mundo. Depois se descobriu que a arma era de brinquedo, ou seja, ele não trazia risco real para a vida de ninguém. Mas a questão é o seguinte, na hora, tinha como saber disso? Não. Então a vítima, a dúvida milita em favor de quem? Da vítima. No processo penal é do réu. Se o juiz tem dúvida se ele fez ou não, ele deve absolver. Mas no momento ali da agressão, a dúvida beneficia a vítima. Como ninguém sabia, ele foi alvejado e, à luz da Bíblia, corretamente. Houve tentativa de negociação antes, ele não cedeu, eu não lembro se ele estava drogado, enfim, não lembro bem do caso. Não, eu disse que no processo, não estava falando desse caso não, num processo qualquer, se o juiz ele tem dúvida, se há dúvida se o camarada cometeu um determinado crime ou não, se há dúvida, ele deve ser absolvido. Não, eu não estava falando desse caso não, estava falando de uma situação abstrata, desse aí não. Não, isso aí foi filmado, né? Sabia. A vítima eram as pessoas do ônibus. Então, vamos lá, o sniper, ele está na dúvida, entre aspas, essa arma é de verdade ou não? Ele está na dúvida, mas a dúvida milita em favor de quem? Do camarada dentro do ônibus, do rapaz ou das vítimas? Das vítimas. Eu estava falando de uma situação abstrata, viu? Não estava falando desse caso não. Só para estabelecer a diferença, que nesse caso a dúvida era para a vítima, não para o réu. Esse era o ponto que eu queria focar, tá certo? Então tem esses 2 princípios aqui. Como nós aplicamos hoje? A sabedoria vai dizer. Sabedoria vai dizer. Se alguém entra na minha casa de noite, está tudo escuro, a dúvida milita em meu favor, tá certo? Mas se eu visualizo a possibilidade de cessar aquela situação sem matar a pessoa, eu devo primeiro fazer isso. Por último, nós chegamos no último ponto aí, que é a questão das armas. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, é um debate que às vezes se estabelece no meio cristão, se cristãos podem ter armas ou não. E essa questão entra dentro do direito de legítima defesa. Por quê? Porque é uma questão de fins e meios. Ora, se a Bíblia me dá o direito e o dever de me defender da agressão e defender o próximo da agressão, implicitamente ela também me dá o direito de ter os meios para isso. Ficou claro o que eu disse aqui? Se ela me ordena o fim, ela tem que me dar o meio, o instrumento para isso. A questão já poderia ser resolvida aqui, tá certo? O fato é, não há na Bíblia regramento específico para a questão das armas. A Bíblia não vai falar sobre isso. E isso também responde à questão, por quê? Porque na história da humanidade, irmãs, nunca foi uma grande dúvida se as pessoas poderiam ter meios de se defender ou não. As pessoas sempre puderam. A crença generalizada na humanidade foi de que as pessoas, sempre foi a de que as pessoas têm o direito de ter instrumentos consigo em sua casa para se defender não só de pessoas, mas de animais nos tempos antigos, perigos os mais diversos. Não obstante, esse porte, o porte das armas e a posse também, posse é você ter em casa ou no local do trabalho. O Estatuto de Desarmamento trata dessa forma. Posse é possuir, ter em casa. Porte, portar, andar com ela. Esse porte ou posse pode ser visto como um instrumento de cumprimento de um mandamento bíblico, que é o mandamento de proteger a mim e o meu próximo. 2 textos falam do envolvimento de Cristo com as armas. Estranho falar isso, né? Cristo e as armas.
São eles, João 2, versos 13 a 15. Quem está com esse texto, abre e lê. E outra pessoa, Lucas 2, 35 a 38. Então, em uma situação ali em que Cristo expulsa os cambistas do templo, é dito que ele fez um azorrague. O que era um azorrague? Era um chicote com vários cordões, vários fios. Jesus, inclusive, foi torturado com essa arma. Ele fez um ali, com pedras, talvez, e expulsou os cambistas do templo. Isso era uma arma, inegavelmente era uma arma. Para os nossos dias, se a gente fosse atualizar isso, seria estranho de ler, mas nós leríamos que Cristo ficou dando tiro para cima, para o povo sair do local. Ele, de fato, portou uma arma. Outro texto, Lucas 2, 35 a 38. André, é 22. Capítulo 22, eu coloquei errado. 22. Você pode ler, por favor? 22, 35 a 38. De 35 a 38. Pode ler. Então o texto faz referência a uma vez em que Jesus enviou seus discípulos sem nada, sem alforje, sem sandália, descalço. E aí ele diz, faltou alguma coisa? Resposta, nada. Ou seja, Jesus enviou seus discípulos uma vez para pregar sem nada, para que eles aprendessem um princípio. Eles dependem, em última instância, de Deus. Mas nessa segunda vez, agora ele diz, quem não tem espada, venda sua capa e compre. Espada era uma arma, inegavelmente, a arma mais potente ali que um cidadão comum, uma pessoa comum, podia possuir naqueles tempos. E aí, no verso 38, vai dizer que os discípulos efetivamente compraram 2 espadas. Jesus disse que 2 bastavam. Então, ele literalmente ordenou que seus discípulos tivessem instrumentos para a defesa. Não era para ataque, mas é para a defesa de salteadores, de animais, enfim. Então, esses 2 textos mostram algum envolvimento de Cristo com algum tipo de armamento, e nos 2 ele se mostra favorável. Ele portou, ele fez para si uma arma, e também ordenou que seus discípulos, em dado momento, possuíssem. A Bíblia também fala de um exemplo de política de desarmamento. Quem está com esse texto? É 1 Samuel 13, de 19 a 22. É o último texto aqui para a gente encerrar. Ok. Então,
qual é a situação que esse texto descreve? Quando Israel estava sendo subjugada pelos filisteus, os filisteus empreenderam uma política de proibição da atividade dos ferreiros, né? E o objetivo é declarado no texto, para que os israelitas não pudessem fabricar para si espadas, armas. Então, para evitar uma insurreição contra a dominação filisteia, houve essa política aí. O que denuncia qual é o objetivo da proibição do porte de armas pelo cidadão comum ao longo da história. É dificultar a possibilidade de resistência à tirania. É dificultar ou impedir a possibilidade de revolta contra o abuso do poder. Não por outra razão, irmãs. Isso sempre foi feito muito rapidamente por, me arrisco a dizer, todos os regimes autoritários de que nós temos notícia. Todos. A população judaica na Alemanha foi desarmada logo no começo dos anos 30. Isso aconteceu na Rússia. Me ajuda aí, Caio. Em todo lugar. No Brasil. O Estatuto de Desarmamento é de que ano? O projeto de lei de 2003. Ano em que um novo governo havia assumido a presidência da República aqui no país. Então, o texto acaba revelando profeticamente qual o objetivo da política de controle de armas, tá certo? Mao Tse-tung, lá o ditador da Coreia, ele disse que toda força política procede do cano de uma arma. Você só consegue impor a vontade de um determinado governo se ele possuir mais força do que o governo. Então, irmãs, não vou entrar muito nessa questão, mas o real motivo por trás do controle e da possibilidade de o cidadão se defender é a manutenção de um status quo de dominação. Então, nós chegamos à conclusão de que, finalizando, o sexto mandamento inclui deveres positivos de preservação e conservação da vida. Esses deveres incluem o cuidado da própria saúde, a moderação dos hábitos, o socorro dos necessitados, a precaução para com a criação de riscos do próximo e também a legítima defesa. Essa legítima defesa envolve, se necessário, o uso da força. E como esse é um mandamento, esse é um ponto importante. Provérbios 25 traz a legítima defesa como mandamento, não como simples direito, mas mandamento. Como esse é um mandamento, os meios para o cumprimento desse mandamento também são conferidos ao cristão, ao cidadão comum. Aqui nós terminamos, irmãs. Se alguém quer perguntar alguma coisa? A partir da semana que vem entramos no sétimo mandamento, se Deus permitir, que Ele pois nos abençoe. Amém.